Olá, o meu nome é Davi e eu sou uma das pessoas que leu O Menino Feito de Blocos. Eu não sei onde eu quero chegar com essa introdução, então vamos direto ao assunto, que tal? Então, é, esse aqui foi um livro que eu não comprei, que foi um presente, na verdade. No Dia dos Namorados No Dia dos Namorados, não lembro agora quando foi, mas um dos eventos que eu tinha feito com minha namorada no Dia dos Namorados, né? Foi justamente comprar. Quer saber? Refaz essa introdução toda aqui. Tá uma porcaria isso aqui. Isso aqui foi um presente, um desafio que a gente tinha feito e o desafio era que a gente entrasse numa livraria, certo? Eu e minha namorada. E aí a gente ia falar. Ia simplesmente falar não, ia ter 50 minutos, 40 minutos, não lembro quanto tempo a gente deu, para que a gente desse uma volta pela livraria e aí comprasse um livro que a gente achasse que o outro fosse gostar. Só que sem poder consultar a pessoa, sendo completamente a esmo, né? E ela me deu isso aqui. E esse aqui é uma daquelas surpresas, certo? Que você simplesmente nunca espera, que você nunca sabe se você vai gostar ou não. E, pois eu gostei pra caramba desse livro aqui. Foi escrito pelo Keith Stewart, certo? Publicado. Essa aqui é uma edição da Record. E, caraca, que livro, meu Deus do céu. Tipo assim, como é que eu posso explicar isso aqui? Esse livro aqui, ele basicamente fala sobre uma família... ou melhor, uma família não, um cara chamado Alex, certo? É o ponto de vista de um cara chamado Alex. E ele tem um filho autista chamado Sam. E todo o percurso disso aqui basicamente é sobre como esse pai vai lentamente descobrindo sobre seu filho, compreendendo mais o mundo do seu filho, né? E aprendendo como ele pode tratar melhor, como ele pode cuidar melhor do filho dele, entendeu? Como ele pode se identificar, realmente se aproximar mais do filho, tipo, é uma história bem contada, bem escrita, bem elaborada, muito, muito bom. E claro, tem Minecraft no meio. Porque no final das contas é a história de como um pai e um filho conseguem se conectar, não reconectar, conseguem conectar-se por meio de um jogo, né? Pelo menos uma das medidas. E pois muito bom, muito interessante, muito especial, eu quero dizer. É difícil para mim pensar um pouco sobre alguns dos livros que assim realmente me deixam emocionado de um jeito ou de outro. E, tipo assim, caraca, esse aqui foi espetacular, simplesmente espetacular. É um livro extremamente tocante, extremamente especial, emocionante, que trata de vários temas de uma maneira assim, por vezes um pouco cômica, divertida, por vezes de uma maneira bem mais pesada, mais incrível, né? No caso aqui tem uma citação na capa do Graeme Simsion, o autor do Projeto Rosie. Engraçado, habilmente estruturado e escrito com enorme sensibilidade, eu amei. Habilmente estruturado? Sim. Escrito com enorme sensibilidade? Aham. Engraçado? Não. Vou falar pra vocês. Esse livro começa com um personagem, um protagonista, um narrador. Muito agressivo, muito, muito difícil de lidar, né? Para nível de comparação, algum tempo atrás eu li A Escravizaura. E uma das minhas críticas em relação ao Escravizaura era o fato de que durante o percurso daquele livro acontece tanta coisa ruim com ela que deixa de ser trágico e vira cômico. É engraçado. Porque é um absurdo atrás de outro com tanta frequência que tem hora que você começa a rir. Entendeu? Porque é tão fora de série, é tão louco que, tipo assim... Caramba, que doideira, né? Agora, esse aqui... Eu não sei se é porque esses problemas podem ser mais modernos, acho que a gente pode colocar assim, né? Mas... chega um ponto que, tipo assim, é uma coisa atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra, que você não chega a ser engraçado, você fica só tipo, caraca, velho, que coisa chata, entendeu? E não ajuda que o protagonista, ele não lida bem com essas dramas, com essas dificuldades, com esses problemas. Ele tá num nível, assim, total de... Eu acho que essa é outra coisa, sabe? Porque a Isaura, ela pelo menos tinha
vamos dizer, uma boa rede de apoio de personagens, né? Que todos os personagens têm suas vantagens e tal. A única que realmente está sofrendo é a Isaura, porque todo o resto tinha alguma coisa que você ficava, esse aqui vai resolver, esse cara vai fazer alguma coisa, sei lá, essa moça vai ajudar, não sei. Tipo, tinha um elementozinho assim, a moça... beleza, tinha um personagem feminino no Isaura que fazia alguma coisa, justo. Mas, assim, nesse aqui, tipo, você... Tem umas horas que você olha e você fica, Alex, caramba, como tu é mané, entendeu? Porque a rede de apoio dele não é boa. Todos os personagens passam por muitas coisas assim de uma vez. Tem personagens que no começo você vai até ficar, eu te entendo, mas depois você fica, pô, cara, qual é o teu problema? Entende? Assim como tem outros personagens que meio que fazem o processo reverso. O Alex sendo um deles, né? Que ele sendo o nosso protagonista, de novo, ele não começa bem. Ele não começa nada bem. É uma grande série de espaço, assim, péssimo, péssimo, péssimo. Tudo é ruim, tudo ele acha ruim, tudo ele é negativo, triste, não sei o que. E, tipo, existe um certo nível de empatia que você tá disposto a lidar, porque faz parte do ser humano ser empático. Mas depois de um certo momento a empatia começa a se transformar em raiva, de tipo assim, ok, tá bom, por que você não para de reclamar e faz alguma coisa, né? E aí é isso que ele faz. Ele começa a fazer alguma coisa. A vida dele começa a ter um novo sentido. Tem a questão do filho dele, que é um elemento chave do romance, né? O Sam é outro personagem que você vê se desenvolvendo com o tempo também, que é muito bom. Mas, tipo, o Alex, ele passa por uma série de... Eu tô te falando o tempo todo, Alex, eu tô com medo de estar falando errado. Tô falando certo, ainda bem. Mas o Alex, ele deixa de ser, à medida que a história vai passando, esse pai distante, que não sabe o que tá fazendo, que deixa tudo pra mãe resolver, que não lida bem com nada, entende? Pra esse cara que vai lentamente entendendo o que ele quer fazer, o que ele é. Ele começa a se relacionar melhor com as pessoas, ele começa a entender melhor o lugar dele do mundo, ele começa a lidar melhor com o filho dele. E o filho dele também vai passando de não sabendo se comunicar direito, não conseguindo nem falar nada com nada. Tipo, quando é perguntado, por exemplo, como foi a escola, ele sempre sendo extremamente quieto, não quer falar sobre isso, então ele fecha para esse garoto que vai mais e mais se abrindo, vai se deixando entender melhor o mundo ao redor dele. E aí, tipo, cara, você vê todo mundo se desenvolvendo um com o outro, né? E aí você tem uma série de personagens que no começo, assim, na base do insuportável pra serem, assim, um grupo extremamente amigável, interessante. É um grupo com quem você quer ficar, que você quer acompanhar, entende? E cara, esse livro é bom demais. É fascinante em todos os aspectos. É uma leitura difícil no começo. Eu vou dizer que os primeiros capítulos, talvez os primeiros 3, primeiros 5, chega a um certo ponto que você vai perdendo a paciência de, poxa, cara, vamos com isso. Mas depois que eles começam a entender melhor todas essas questões, eles começam a melhorar, a se tornar pessoas melhores, ou pelo menos a perceber, caraca, eu tenho um problema e eu preciso resolver. No momento que eles começam a entender isso, aí começa uma jornada que é difícil de saltar. É bem difícil de saltar. Eu tinha que ler esse capítulo assim de maneira bem pausada, porque tinha vários momentos que eu ficava, não tô aguentando, está demais, tá muito chato, tá me deixando impaciente. Fui perdendo a paciência para momentos em que eu não conseguia soltar o livro, porque eu sempre queria ver o que mais ia acontecer. E agora? E agora? E agora? Muito bom, muito bom. É um pouquinho de sessão da tarde, o final acho que eu posso colocar assim, né? Não é exatamente assim. Tem um momento que você fica, ok, isso é porque a gente quer ter um final desse jeito pro livro e tudo. Ele meio que vai batendo certos clichês, mas quando ele pega, ainda assim, eu acho que quando ele pega o jeito, ele fica assim difícil de soltar e é fácil de você deixar passar certos pequenos problemas e pequenos elementos, porque tá funcionando, tá interessante, tá bom, entendeu? Adorei. Absolutamente. Muito, muito bom. Recomendo. Tá.